Olá, gente, seja muito bem-vindo ao curso online Corretor de Imóveis no Japão. E vamos estar aprendendo, né? Agora eu vou fazer orientação, né? Você está começando agora, certo? Tem pessoas que já estão trabalhando com no ramo imobiliário, ramo de compra e venda de imóveis, ou talvez aluguel, né? Assim, não sei. E também, interesse de cada um é muito diferente. E eu vou dar coisas gerais, mas eu tenho certeza que muita gente vai aprofundar no seu conhecimento. E eu vou fazer orientação, tá? Nesta aula. E aqui está dizendo que é o curso online, tá? Curso é online, não é presencial. Então, você estando no Brasil também pode participar nesta aula. E você, o deitado também você pode participar. E não tem regra de que você tem que mostrar seu rosto, sua voz. Não, não tem essa regra, ok? E o curso é totalmente online, ok? Agora, como houve na primeira orientação, né? Primeira orientação fala que você pode participar quando você quer, quer dizer, as aulas gravadas, a aula videoaula você pode, claro, lógico, você pode participar onde você quer, quando você quer, né? E mais ou menos duas lições ou três lições, né? Duas ou três aulas você tem que conquistar cada semana. E no início você vai achar fácil, principalmente para você que já está mexendo, já fez venda né, ou você mesmo comprou, né, a casa. E talvez você já tenha certo conhecimento. Então, e as aulas são curtinhas, na verdade, né? E tem 26 lições. Eu vou fazer esta apresentação e índice, né? É aula zero, aula 00 é esta aula, orientação. Estou orientando, né? E assim, o conteúdo do curso, né? Conteúdo do curso é o conhecimento básico sobre venda de imóveis no Japão, né? Tem a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. E a primeira parte fala sobre sistema de transação imobiliária no Japão. E a segunda aula é como anunciar, né? Sim, é simples, mas assim tem regras. E como atender aos interessados. Também é importante você recebendo ligação, você não pode perder os clientes, com certeza que você não pode de perder, né? De jeito nenhum. Então, tem regras importantes. E sobre aula 4 sobre imóveis no Japão, né? E assim, como termologia também aqui aparece, né? Assim, que é tsubo, por exemplo, né? Aula 5 termos técnicos. Aí sim, muitas novidades. Vai ter muitas novidades para muita gente. Aula 6 é sobre o modo de venda imobiliária no Japão. Esse é modo. E 7, como procurar imóveis à venda. Tem três partes, tá? Aula 7, 8, 9, porque tem muita coisa. Okay? E segunda parte, trabalhar como corretor de imóveis no Japão, aula 10, cronograma, qual ordem, né? Assim, isso é muito importante, assim, mais ou menos aprender. Você realizando a venda várias vezes, claro que vai aprender, mas é bom, né? Assim, quais documentos e o que é o próximo passo. Clientes querem saber qual é o primeiro, qual que é o segundo, próximo passo. Esse é o comprador sendo brasileiro, peruano ou japonês. E todo mundo tem essa dúvida, porque a maioria, quer dizer, quase todo mundo está comprando a casa pela primeira vez na vida. Né? Aula 11 é despesas, documentação que muita gente, né, fala, documentação, ou documentos fala, né, mas despesas, né, a compra, para comprar casa. E terceira parte é financiamento, Jutaku Loan. Acredito que muita gente tem dúvida nisso e muita gente não domina esse assunto. Aula 12 é venda de casa por financiamento. Você vende casa usando financiamento. É muito raro encontrar pessoa que compra à vista, certo? Aula 13, obstáculos para o sucesso no financiamento. Depois, até que valor da casa você pode comprar, quer dizer, cliente pode comprar, sem cliente quer saber, né? E quanto paga por mês, também quer saber. Dizem Shinsa, simulado 1, 2, também muita coisa. Quer dizer que assim, para conseguir cliente, é bom primeiro encontro, primeiro contato, já fazer simulado, isso é muito importante. Usar simulado como uma ferramenta para ter encontro. Né? Encontro é muito importante.
Depois, a aula 18, 19 é Honshinsa. Honshinsa é o quê? Pedido oficial de financiamento. Financiamento. Conseguindo isso, essa pessoa já está certo para comprar casa, ficar com casa, né? O conhecimento geral do financiamento, Flato 35, porque a maioria dos estrangeiros são Hakkenshin ou talvez pessoas que não sabem falar o idioma japonês. Por isso tem que depender de Flato 35. Sim, isso também vou explicar aqui e pode não durar muito tempo, tá? Sim, eu estou vendo assim algumas coisas perigosas por aqui. Parte 4, quarta parte. Ter sucesso na entrega. As três etapas importantes, né? Imposto de imóveis, que muita gente não sabe explicar também. E aula 23, Hojokin, a ajuda do governo. Aula 24, 不動産の売却, né? 不動産の売却é venda de próprio imóvel. Isso tá ficando um nível um pouquinho alto, tá? Assim, porque, assim, claro, a quarta parte, claro, que assim, é muita coisa mais profunda, mais difícil e maioria dos brasileiros que vendem, assim, até os japoneses não sabem. 不動産の売却e 任意売却, que é isso? Venda voluntária, né? Venda com dívida. Jiko-Hassan. E até esse conhecimento você vai obter. Mas fora disso, você vai aprender sobre leilão, porque esporadicamente eu vou colocar aula, tá bom? Porque e logo depois dessa primeira aula, quer dizer, aula 0, orientação, e você vai assistir um outro vídeo, assim, para poder entender. E as coisas têm que ser repetidas. Tá? Repetidas várias vezes. E as aulas também, assim, eu vou lembrar você de certos assuntos importantes, ok? Sim. E é importante, o alvo desse curso é você estar totalmente é um pouquinho difícil, tá? Assim, pela minha experiência, com pouco tempo, claro que não aprende. Se fosse fácil, todo mundo seria trabalhando como corretor de sucesso hoje. Mas, assim, isso não acontece nem no mundo dos japoneses. Assim. Então, é importante, assim, você estar equipado, assim, suficiente para se apresentar como uma pessoa que já está preparada. Certo? Então, isso é um assunto, isso é uma coisa. E vamos lá, né? Assim, vamos entrar um pouquinho nessa parte, né? Aula 00 é orientação. Né? Não precisa ler, assim, só escute um pouquinho, né, o que está escrito aqui. Né? Este curso foi feito para obter conhecimento necessário. Obter conhecimentos necessários para realizar a venda de imóveis, principalmente moradias. Porque, sim, você sabe que assim, Takkenshi ou Takuchi Tatemono Torihikigyo ou Takkengyo, abreviadamente nós falamos, né? Isso é moradia, assim, vendo kanji de Takkengyo, né? Takken, Takuchi Tatemono Torihikigyo. Isso é transação, né? Que esse gyo é um negócio de transação de moradia, assim, terreno para moradia e casa, tatemono, quer dizer, prédios, né? Prédio. Então, takuchi é terreno para moradia. Então, terreno para moradia, que tipo de terreno não é para moradia? Para fábrica, para negócio, loja ou montanha. Esses terrenos não são para moradia. Então, essas transação dessas coisas, na verdade, não precisa ter nem licença, ok? Mas assim, como conhecimento, tá? Como conhecimento. Para você trabalhar como corretor de imóveis aqui no Japão, você não precisa ser corretor licenciado como nos Estados Unidos, como no Brasil. E você não precisa ser Takkenshi. Takkenshi, tá vendo o kanji? Takkenshi. Abreviação de Takuchi Tatemono Torihikishi. Torihikishi. Antigamente era chamado de Takuchi Tatemono Torihiki Shuninsha. Né? Antigamente tinha esse nome. Não, talvez assim, não quer aprender, né? Mas talvez algumas pessoas querem tirar essa licença do governo. Essa é a licença do governo. E são poucas pessoas que conseguem. E até os japoneses que estudaram bastante não conseguem tirar. Tá? Isso não é questão de poder aprender o idioma japonês. E no momento, né? No momento, os brasileiros que têm essa licença, o que eu conheço são 3 apenas. São 3. E tem mais uma senhora que tirou também. Então, 4.
E, bom, é muito pouco, na verdade, muito pouco, Takenshi, ok? Isso estudaram e, né, mais uma vez eu tenho que dizer, até japonês estudando 6, 7 anos não passa. Eu tive uma funcionária que conseguiu tirar na oitava vez, oitava tentativa, estudando todo ano. Tudo bem. É que muitas leis, né? É que parece fácil e para algumas pessoas é fácil, mas para a maioria, não tão fácil. Então, como que então, os que não têm Takenshi não podem vender? De jeito nenhum. Hoje, o sistema Takenshi para cada 5 funcionários, 5 jugyosha, para cada 5. Pode entender assim, para cada 5 vendedores, ou seja, engajado, quer dizer, que para 5 trabalhadores no ramo, tá? No ramo de imóveis. Tem que ter Takenshi, licenciado, tá? Significa, gente, os outros 4, né? Os outros 4 funcionários, 4 vendedores, 4 pessoas, não precisa ter licença de Takenshi. E basta escrever, basta estar arquivado, está escrito no nome dessa empresa, no caderno da empresa. Hoje em dia usamos mais, hoje em dia arquivamos no computador para ninguém. Antigamente tinha que mostrar na parede, mas hoje não, tá? Mas isso é a regra, isso é regra, tá? Pessoa que quer trabalhar legalmente aqui significa que tem que ser contratado como jugyosha. Jugyosha que chama, tá? Jugyosha. Jugyosha. Ou jugyosha. Se quiser, jugyosha. Jugyosha quer dizer engajado, ou trabalhador, né? Trabalhador no ramo de imóveis. Esse é jugyosha. Pessoa engajada no serviço de imóveis. Isso é jugyosha. Então, cada 5 jugyosha, tem que ser licenciado. Basta. Mas hoje em dia, esta regra dificilmente é observada. Dificilmente. Porque porque está usando português. E também não precisa mostrar para ninguém a carteirinha. A carteirinha. Carteirinha é a empresa que dá, tá bom? Empresa imobiliária licenciada que dá, tá? Isso é. Depois, assim, na primeira aula você vai aprender um pouquinho mais sobre isso, com certeza que muito mais coisas, você vai aprender muito mais. O que eu queria dizer é que conhecimento é importante para ter sucesso de venda, mostrar segurança e ganhar confiança dos interessados na compra ou venda. Um tempo atrás, compra e venda de imóveis para os estrangeiros no Japão era praticamente impossível, pois bancos não financiavam aos estrangeiros. Primeiro, os bancos exigiam uma quantia alta para a entrada. 30% ou 40% do valor do financiamento. Né? Casa, você vai aprender, casa, a documentação é mais 10% mais ou menos. Quer dizer, casa sendo 20 milhões, aí 22 milhões tinha que ter. Então, 30% ou 40% disso, quer dizer que 7 milhões, 8 milhões tinha que juntar. Muitos japoneses, até meus amigos, juntavam dinheiro, tipo de 10 milhões, alguns juntaram 20 milhões para fazer compra através de financiamento. Isso era realidade. Hoje já está ficando bem perigoso. Na verdade, é caótico a situação, porque muita gente, até os japoneses, estão comprando casa sem entrada. Isso é a realidade. Tá? Mas era comum, tá? Era comum. Que todos que queriam um financiamento preparavam dinheiro, juntando assim, anos trabalhando, afinco, e juntavam, né, e compravam casa. E desse jeito. É lógico, não aceitava intérpretes na ocasião do financiamento. Então imagina estrangeiro que não sabe falar o idioma, não tem dinheiro, era impossível comprar casa. Agora, mas a parte, também não tinha muitos brasileiros, né, muitos estrangeiros no Japão. Agora, mas a partir de mais ou menos 2002, brasileiros com residência permanente no Japão começou a conseguir financiamentos para comprar casa na região de Kanto.
tá? E não é a região de Kansai nem Tokai. Começou na região de Kanto, começou esse movimento. E começou a conseguir financiamentos para comprar casa, mas ainda precisava preparar certa quantia de dinheiro. E o número era muito pouco, o número dos estrangeiros que podiam comprar casa era muito pouco. Assim como era necessário ter uma quantia. Algumas construtoras começaram a oferecer mizumashi. O que é o mizumashi? Já ouviu falar essa palavra? Mizu é água, mashi é aumento. Então, a água, que é aumentar com água, né? Aumento falso do valor. Deu para entender? Aumento falso do valor. Deu para entender isso? Para dizer assim, essa pessoa tem dinheiro, tipo, a casa, por exemplo, custa 30 milhões de ienes, né? E mais coloca 33 milhões de ienes, ou 34, 35 milhões de ienes, assim, faz esse orçamento, aumento falso do valor. Para estrangeiros. Para estrangeiro poder, assim, solicita e o banco não financia total, né? Não financia total, mas era, então financia 30 mil, mas a 30 mil era suficiente para comprar casa, né? Juntamente com documentação. Bom, isso era comum. Esse movimento chegou a pico no 2007 a 2008. Mas na mesma hora, alguns bancos começaram a oferecer financiamento total que financia 100% do valor do imóvel e mais documentação, quer dizer, despesas, para facilitar a compra de casa. Mas a maioria dos bancos não queriam aceitar os Hakenshain. Hakenshain. Com certeza que você tem que entender a diferença entre Hakenshain, Kikanshain e Seishain, tá? Com certeza. E aceitavam só os empregados oficiais, quer dizer, Seiki Koyosha, Seishain que nós chamamos, Seishain. E por esse motivo, era muito comum fazer declaração falsa nos papéis de financiamento, nos quais os estrangeiros de Haken preenchiam como seishain. E dessa época até hoje ficou muito comum comprar casa sem dinheiro. Você já viu tanta? Até hoje você vê os anúncios, zero de entrada. Eu ficava assim bem, né? Achava estranho essa propaganda. Tá? Existem casas que pode comprar casa com zero de entrada. Existem, sim. Né? Mas a maioria das casas que você vai aprender o sistema, vai entender o sistema. Por que não acontece isso? Para a casa nova pronta, pertence a outro dono. E esse dono sempre exige um tetsukekin, que é a calção. E vai exigir isso. Então, gente, assim, essas coisas você está ouvindo. Talvez assim... Acha rápido um pouquinho a minha explicação. Agora, você pode pausar o vídeo um pouquinho, pode fazer anotação, ou seja, as dúvidas que surgem na sua cabeça, faça sua anotação e mande mensagem via WhatsApp ou via e-mail, ok? E esse é o sistema do curso. Durante as aulas, você certamente assim vai ficar com dúvidas de algumas coisas. Assim, sensei, eu preciso da sua explicação novamente essa parte. Quer dizer que nessa época havia tanta mentira, isso é verdade? Isso é um conhecimento, ok? Eu vou responder a verdade, assim, onde eu presenciei, estou fazendo imobiliária, eu estou com imobiliária desde 2017. Ano 2017, quer dizer, eu comprei a primeira casa, com ano 2000 eu comprei a primeira casa, depois a segunda casa eu comprei em 2009, depois a terceira casa 2000, era assim, mais ou menos assim, era isso, 2015, 2000, isso, 2017, na verdade, comprei. Bom, assim, já eu vejo assim, épocas têm mudado muito. E era 2000, sim, desde 2007, né? Assim, segunda casa eu comprei, 2009, isso, sim, comprei. O que vendi, comprei, vendi, só com isso, assim, assim, ganhei experiência, mas não estava trabalhando, eu tinha licença de Takenshi, eu tirei muito tempo atrás, mas eu tenho, né, não estava trabalhando, eu estava trabalhando como apenas despachante credenciado. E em japonês é Gyosei Shoshi. E as leis, né? Assim, tinha que memorizar as leis, principalmente Código Civil, que tem
1.500. Desculpa, 1.050, né, artigos, 1.050 artigos. Uau, muita coisa. Bom, tinha que memorizar. Assim, hoje já assim, esqueci muito, mas assim, na época eu estava usando mais. Mas assim, era serviço séria. Mas eu quis abrir uma imobiliária. Então, a partir de 2007, estou trabalhando com imóveis. 2008, oficializei pagando, né? Assim, abri imobiliária. Tá? Até então, assim, eu fazia showcai, assim, estava trabalhando com outras imobiliárias. E aí, mas ganhando experiência, né, pouco a pouco, descobri que, assim, tem tanta coisa escura nesse mundo. Então, assim, uma das minhas missões é que dar clareza e transparência na transação imobiliária. É porque sabe que muitos estrangeiros hoje estão comprando cegamente. Isso aí você vai descobrir mais ainda. Talvez você está participando nesta aula, nesse curso, já comprou casa, mas assim, você mesmo descobre que, assim, eu não sabia nada disso, né? Tinha pessoas que não sabiam que tinha 3 financiamentos, que a imobiliária não explicou nada, e assim, os papéis, e também assinam documentos sem saber, sem entender nada, simplesmente assim, bate carimbo, ou entrega carimbo, né? Mas isso mesmo não tem muito problema. Mas a parte de financiamento, acredito que tem que ter explicação. E para poder explicar, a própria pessoa tem que ter conhecimento, certo? Tem que ter conhecimento. Ok. Agora, né, você querendo fazer perguntas, você pode fazer. E nesta história podemos ver que para vender casas aos estrangeiros no Japão não tem sido difícil e muitos vendedores sem um bom treinamento têm vendido muitas casas. Isso é real. Certo? E muitos novatos têm vendido, pois os compradores estrangeiros, na sua grande maioria, não entendem bem o idioma japonês. Por isso acabam dependendo dos vendedores que falam o idioma deles. Esse vendedor talvez não fala o idioma japonês, mas como fala o idioma, por exemplo, espanhol, português, por isso os compradores assim dependem disso, né? Porque não sabem, os vendedores pelo menos sabem o sistema, por isso explica, né? Casa é boa, assim, tranquilo, mas sabe que assim, né, sem conhecimento, assim, isso também é outra verdade, que assim, sem conhecimento, muitos vendedores estrangeiros acabam dando informação errada, né, isso tem acontecido, né, como devolver, assim, grande mentira, né, e que se você quiser vender, por exemplo, depois você pode comprar, né? Você pode vender, né? Você pode vender, não tem problema. Assim. Aí acaba comprando isso, mas assim, sabe que assim, vender, claro, na verdade, assim, não pode vender, ou vender falindo, né? Isso é engano, né? Por isso assim, nós devemos assim até aprender assim muito conhecimento, inclusive conhecimento sobre falência pessoal, como que assim devolver, assim, entregar a casa de volta, essas coisas. Seria bom ter esse tipo de conhecimento, né? Não se engane, tá? As coisas estão mudando. Hoje temos muitas imobiliárias para estrangeiros e muitas imobiliárias japonesas contratam estrangeiros como intérpretes e estão vendendo casas e cada vendedor está desenvolvendo sua qualidade, tanto no conhecimento como na experiência. E também tem uma imobiliária que tem Tsuyaku e esse Tsuyaku estudou e tirou Takenshi. Tem esse tipo de caso, assim, eleva qualidade, as coisas não permanecem como sempre. E assim, meu ex-funcionário que era Tsuyaku também tirou Takenshi e estudou, né? Então, assim, as coisas estão mudando, assim, não vai permanecer do jeito que está. Com certeza as coisas vão mudar. Então, claro, cada um de nós devemos aumentar o nosso valor. Nós devemos servir com valor. Se nós merecemos receber alguma coisa em troca, quer dizer que nós devemos oferecer o valor, certo? Então, não é simplesmente passar de direita para a esquerda, não é simplesmente apresentar, não é simplesmente comprar é bom, assim, não é isso. E nós devemos explicar e devemos dar segurança para os clientes, os interessados.
tá bom? Né? A tendência é ficar mais difícil a venda dos vendedores que não têm um bom conhecimento. Compradores estrangeiros hoje podem escolher imobiliária que eles confiam mais. Isso é certo. Né? Então, como pode ser um corretor de imóveis no Japão? Eu vou explicar um pouquinho aqui. Como pode ser um corretor de imóveis no Japão? Sim, primeiro de tudo, né, vamos ter esse conhecimento. A chave é imobiliária licenciada pelo governo. Talvez licenciado pelo governador de província. Aqui é Aichi-ken, por exemplo. Então, governador de Aichi-ken. Se é Shizuoka, governador de Shizuoka. O ministro de Terra Nacional e Transporte, isso é Kokudo Kotsu Daijin que nós chamamos, né? Kokudo Kotsu Daijin que nós chamamos. Kokudo Kotsu Daijin que nós chamamos. E nome complicado, né? Quer dizer que é assim, se o escritório, quer dizer, toda imobiliária tem que ter escritório, tá? Ou, né, pode chamar de loja. Tem que ter um lugar físico. Estabelecimento. Tem que ter um estabelecimento. Isso é certo. Tem que ter, obrigatório. E se não tem, não tem como, tá? Não tem como cadastrar como empresa licenciada. E para abrir takenshi, um takenshi é necessário, né? Um takenshi é necessário, pelo menos um, né? Agora, outro item é fiança de 10 milhões. Mas a Muto-san, 10 milhões é muito dinheiro, né? Ou ser membro de associação dos imóveis. A maioria é segundo, né? E é por isso, assim, para abrir imobiliária, assim, basta ter 2 milhões. Assim, juntamente com estabelecimento, assim, aluguel de estabelecimento, essas coisas, né? Para entrar, iniciar 1,5 milhão, mais ou menos, assim, mais a local, né? Bom, investimento. Mas por causa de mais móveis desse escritório, assim, eu calculei 3 milhões, na verdade, né? Mas tudo bem, assim, 2 milhões, assim, bem assim, coisa básica, dá para começar. E desse jeito. E para você ser corretor, é ser contratado como jugyosha uma dessas empresas, tá? Você contra jugyosha é a pessoa encarregada, a pessoa engajada, quer dizer que trabalha para essa imobiliária, ok? Ser contratado. E pode ser contratado oficialmente, que recebe shakai hoken, recebe salário fixo, também pode ser. E também pode ser autônomo, quer dizer, comissionado. Agora, a maioria dos brasileiros é isso, comissionado, tá? Eu posso apresentar desse jeito, porque é menos risco, quer dizer, não tem risco financeiro se o novo corretor não cometer um erro, né, com o nome dessa imobiliária. Então, é comissionado, assim, se não vende, não paga. Mas vendendo, ganha bem. Isso é comissionado. Tá? E desse jeito. Ok, a primeira aula é a introdução, é a orientação, né? Como faz. Então você recebe as aulas e também, eu vou falar uma coisa, tá? Preste atenção. Nas aulas online, eu vou perguntar para você que dia que é assim possível, mas assim eu vou escolher a data que a maioria escolhe, talvez é fim de semana ou alguma noite. E o Zoom, todo mundo tem que ter Zoom, tá bom? Porque assim, eu já escrevi isso, acredito que todo mundo leu, mas tem gente que assim, né, lendo aí não entendeu muita coisa. Então eu vou dizer, o Zoom, cada um precisa ter Zoom. Então assim, junto com o link que eu vou passar, você pode abrir o Zoom, né? ou seja, o próprio seu dispositivo ou computador vai introduzir você para o Zoom. Se você não tem Zoom instalado, não tem aplicativo Zoom no seu dispositivo, com certeza que o próprio Zoom vai orientar, vai induzir você para ter esse aplicativo. Né? E aí sim, só clicar e eu consegue. Né? E chegando a hora da aula e você... Sim, por favor, você pode fazer sua configuração. Se você quiser, pode aparecer, né? Assim, pode mostrar o rosto, mas assim não é regra. Por quê? Porque essa aula será gravada e será
apresentada para outras pessoas que você não conhece. E assim, corretor, o mundo de corretor, você surge como corretor, outra pessoa também surge como corretor, sim, pode ser rival, ok? Sim, não, pode ser concorrente. E se você não quer mostrar seu rosto, seu, né, não tem problema, porque assim, aula Zoom, na verdade, assim, vou dar com a intenção de atualizar mais. Atualizar. Porque eu vou dizer, as aulas gravadas são, assim, contém muitas coisas antigas, na verdade, sistema. E eu quero que você permita usar o nome da minha imobiliária e JI Consulting. JI Consulting aparece como se fosse imobiliária. No material vou corrigir, mas o vídeo está gravado desse jeito. Aparece como JI Consulting. Mas assim, você troca JI Consulting por uma imobiliária. Uma imobiliária. Né? Assim, você aprenda como imobiliária. Como ser corretor na JI Consulting. Aí você tem que entender, interpretar na sua cabeça que como vai ser, como pode ser corretor de imóveis no Japão, de uma imobiliária. Tá? Mas por causa dessas coisas eu vou gravar outros vídeos também, videoaulas, bônus e também vou fazer esporadicamente aula ao vivo, né? Então, assim, o máximo possível eu gostaria de fazer isso, também para esclarecer suas dúvidas, tá bom? E na medida possível, você havendo perguntas, por favor, você pode mandar mensagem em qualquer momento. Se você não gosta de mensagem, você quer resolver rápido, você fala, sensei, eu posso ligar? Ou tal hora, amanhã tal hora eu posso ligar, ou fim de semana tal horário eu posso ligar, ou sensei pode me ligar nesse horário, né, entre 2 às 3 eu posso, sensei pode ligar no horário disponível, aí sim eu vou mandar a mensagem, ok, eu vou ligar, tal, aí, né, e aí esclarecer sua dúvida. E desse jeito. Acredito que esse sistema esclarece mais e você aprende muito mais. Então, vamos aproveitar ao máximo desta aula, ok? Então, assim, vamos estar participando nas aulas, mais aulas, tendo perguntas, você também pode mandar mensagem. Eu quero receber, quero receber as suas mensagens, ok? 頑張りましょう